Bolsa do governo. Bolsa Atleta, né? Bolsa Atleta. É o governo, viu, Marcos Mion, que dá. Viu, Marcos Mion? É o governo que dá a Bolsa Atleta. Tá bom? É o governo que dá a Bolsa Atleta para a maioria dos atletas que estão aí. É o governo que dá, Marcos Mion. Pois não tinha de ficar pedindo desculpa, não, irmão. Não aguenta a pancada, depois pede desculpinha. Vai pro pau, irmão. Vai pro pau. Né? Depois pede desculpinha. Que por sinal, eu não falo mais de política aqui. O Mion falou que o salário médio de um atleta olímpico brasileiro seria de apenas R$2.000. Um valor baixo, né? Quando, na verdade, esse valor médio de um atleta olímpico brasileiro é mais que o dobro, R$4.580. Mas não demorou muito para ele ser repreendido pela própria rede social, que verificou nessas agências de checagem de informação e fez uma advertência na postagem do Mion. Conteúdo parcialmente falso. Não é muito bom acontecer isso para um grande apresentador popular, uma pessoa que tem, assim, faz grandes campanhas publicitárias. Esse tipo de erro pega mal. Pode até significar algum prejuízo, não só para a carreira dele, mas também para os ganhos dele. Então, o que isso significa? Conteúdo parcialmente falso. Pessoal, vocês viram o recorde de exportações no Brasil. O Brasil se abre para o mundo dos negócios, na diplomacia brasileira, na articulação com o nosso vice-presidente Alckmin, na articulação boa que o Lula faz com o mundo todo, faz com que os nossos negócios cheguem mais no exterior. Balança comercial batendo recorde, o Brasil no cenário internacional, o Brasil reconquistando a confiança, gerando empregos, diminuindo a desigualdade social e melhorando a vida do povo brasileiro. Viva um governo democrático popular, viva o presidente Lula, seu vice Alckmin e a política de trabalho internacional para melhorar os mercados brasileiros no cenário internacional. O Bolsonaro taxou você, pois é, tá ficando cada vez mais ridícula essa historinha da extrema-direita, dizendo que o governo Lula tá taxando os medalhistas olímpicos. Foi só procurar um pouquinho e a gente descobriu que, na verdade, o presidente Lula isentou as medalhas olímpicas de imposto. E o que é pior, o imposto sobre os prêmios dos atletas existe há mais de 50 anos. E sabe quando que ele atingiu o seu ápice? Quando foi mais cobrado imposto dos atletas? Pois é, foi no governo Bolsonaro. O Bolsonaro abocanhou 1,2 milhões dos atletas olímpicos. Pois é, e daí vem a extrema-direita agora inventar essa historinha dizendo que é o governo Lula que está querendo inventar o imposto contra os atletas que estão trazendo medalhas para o Brasil. E sabe o que é o pior de tudo? A gente sabe que o Bolsonaro nunca teve nem aí para os atletas e a direita nunca ligou para o esporte no Brasil. Um exemplo disso é que o Bozo, no meio da pandemia, negou um auxílio de R$600 para os atletas que estavam aí passando necessidade por conta da situação no país. A gente sabe que a extrema-direita só trabalha com a mentira. Então vamos compartilhar a verdade, porque infelizmente para isso a gente não pode contar com esses direitosos sem vergonha. Gente boa, eu resolvi nesse vídeo aqui adotar a mesma forma de comunicação que os bolsonaristas adotaram nesse caso da taxação das premiações em dinheiro das Olimpíadas. O que eles estão dizendo? Que o Lula, por meio do Haddad, está taxando os prêmios dos atletas olímpicos que ganharam medalhas, como se isso não existisse desde sempre. Pois bem, então eu posso dizer também, sem medo de errar, que nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, elas aconteceram atrasadas por causa da pandemia, o Bolsonaro, por meio do Paulo Guedes, meteu a mão em R$110 mil da Rebeca Andrade. Só da Rebeca, 110 mil. Se somar todos os atletas, foram R$1.200.000 que eles tiveram que pagar para o imposto de renda, por conta da premiação que eles receberam como atletas olímpicos medalhistas em Tóquio. Exatamente. Naquela Olimpíada, a premiação do Comitê Olímpico Brasileiro era o seguinte: R$250 mil para a medalha de ouro, 150 mil para a medalha de prata, 100 mil para a medalha de bronze. Como a Rebeca Andrade ganhou um ouro e uma prata, ela recebeu R$400 mil de premiação do COB. Desses 400 mil, 110 mil ela pagou para o imposto de renda.
Tinha um deputado nessa época chamado Luiz Lima, que é um ex-nadador olímpico, que fez o quê? Nada. Bateu palma, achou bonito. Defendeu os seus colegas atletas? Não, imagina, paga e não reclama. Tem uma deputada chamada Carla Zambelli, que já era deputada nas Olimpíadas de 2020, que fez o quê? Nada. Também, ó, paguem e não reclamem porque está na lei. Tem um senador chamado Flávio Bolsonaro, ou talvez você conheça como Flávio Rachadinha, que já era senador da República nas Olimpíadas de Tóquio. Ele fez o que para ajudar os atletas? Nem moveu uma palha. Pois agora esses três são três dos muitos bolsonaristas que estão fazendo um circo, um teatro, um escarcéu em cima do imposto que todo atleta sempre pagou há mais de 50 anos. Quem implementou essa regra do imposto de renda para premiação foi a ditadura militar, né? Você sabe que a ditadura militar é formada pelos ídolos do Bolsonaro, por aqueles que ele vive exaltando, inclusive pelos torturadores, que ele vive exaltando também. Esses caras governaram o Brasil e esses caras colocaram na lei que atleta, todo o dinheiro que ele recebe, não importa de onde venha, é renda. E é renda, né? É disso que ele vive de salário, ele vive de patrocínio, ele vive de premiação em dinheiro de competição. Toda premiação é renda, é com esse dinheiro que ele compra carro, que ele compra casa, que ele compra comida, que ele compra roupa. Então, esse dinheiro é taxado pelo imposto de renda. Só que agora eles resolveram criar essa fake news de que é o Lula, de que é o Haddad que está taxando os medalhistas olímpicos. Isso é uma mentira deslavada, mas levando-se em consideração que o imposto de renda cobra mesmo essa tarifa de 27,5% em cima dessa premiação, então é tranquilo para mim dizer que o Bolsonaro cobrou 110 mil da Rebeca Andrade, 1.200.000 de todos os atletas olímpicos das Olimpíadas de Tóquio. E com isso, ele agora está passando mais um recibo de que ele é um tremendo de um hipócrita, um tremendo de um demagogo, canalha que está se aproveitando de mais uma situação para enganar as pessoas e faturar politicamente. E vamos combinar que quem acredita nessa história é trouxa, é otário, não tem outra coisa para dizer. E o pior é que tem muita gente acreditando. Tá cheio de trouxa por aí. Vi esses dias uns vídeos de dois empresários. Um deles dizia que 1 hora de almoço é muita coisa, você almoçar 1 hora, e que os trabalhadores tinham que comer com uma mão e trabalhar com a outra. E o outro, ele se dizia orgulhoso de não contratar pessoas da esquerda e que ele botava os funcionários dele para trabalhar até 1 hora da manhã, para trabalhar no domingo, que ele chegava lá final de semana, 5 horas da manhã, tinha gente trabalhando. Ou seja, esses caras, eles querem os pau mandados, né? São aquelas pessoas que levam a chicotada e ainda defende o patrão, aquela gente burra. Por isso que todo pobre de direita é um idiota, é um completo imbecil, porque o cara não tem grana e ainda defende o interesse do patrão dele. Vai ser burro assim lá no inferno, hein? Porra, se o inferno existisse, ia estar cheio de gente assim, desse tipo. Então você que é assalariado, que ganha salário todo final do mês, não vote em políticos que defendem os interesses do seu patrão, cara. É bem simples. Vote em políticos que vão defender o seu, meu camarada. É tão difícil assim de compreender? Fascistada não vai passar. Mais um desabafo, me segue e vão pra cima dos fachos. Galera, deu ruim para o governador bolsonarento de São Paulo, cara de areia mijada, cara de coruja seca, Tarcísio Gomes de Freitas, e também para o prefeito da capital, Ricardo Nunes, outro bolsonarento. Parece que eles estavam querendo usar o programa Escolas Cívico-Militares como cabide de emprego para colocar os seus apadrinhados, fazendo aqui uma alusão à doutora Florinda, mãe do sociólogo Kiko do seriado Chaves. Da próxima vez vai ter cabide de emprego na casa da sua avó, porque o TJSP, o Tribunal de Justiça de São Paulo, acaba de suspender a lei que implementa o programa Escolas Cívico-Militares
aqui em São Paulo e agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi determinada então pelo relator Figueiredo Gonçalves. É uma decisão monocrática e também em caráter liminar. Mas é interessante porque ele anteriormente já havia negado um pedido da Associação Paulista dos Professores da Rede Estadual de Ensino, a APOESP, para que essa lei fosse suspensa. Foi feito um recurso e ele mesmo decidiu rever a sua decisão, reformou a decisão e decidiu suspender a lei que instituiu o programa das escolas cívico-militares aqui em São Paulo no fim do primeiro semestre deste ano. E por que essa decisão? Segundo o desembargador, ele entende que essa é uma matéria que precisa ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso já está em curso por lá. Há uma ação direta de inconstitucionalidade com relatoria do ministro Gilmar Mendes, que questiona os mesmos aspectos. É uma ação protocolada pelo PSOL, mas questiona a constitucionalidade desse programa. O ministro Gilmar Mendes já pediu manifestação para os envolvidos. A Advocacia Geral da União se manifestou pela inconstitucionalidade do programa, por entender que os governos estaduais, as assembleias legislativas não podem decidir sobre questões de caráter federal, ou seja, que regem em relação à educação. O governo de São Paulo, por óbvio, se manifestou favorável, por ser constitucional, na visão deles, o programa, mas ainda há necessidade da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o que não aconteceu. De qualquer forma, o ministro Gilmar Mendes já decidiu que esse assunto não será definido por uma decisão monocrática dele. Depois de ouvir todas as partes, isso deve ir para plenário, por entender que é uma matéria complexa e que deve ser debatida entre os outros ministros. E aí, como fica a situação aqui em São Paulo durante esse processo, né? Já que em decisão do TJ o programa está suspenso até que o Supremo decida a questão. Nesse período, na primeira quinzena de agosto, estão acontecendo as consultas públicas nas 300 escolas que manifestaram interesse em fazer a conversão do ensino convencional para o modelo das escolas cívico-militares. A ideia é que essas respostas, né, essas consultas sejam feitas até o dia 15, mas já no ano que vem o governo do estado espera ter 45 escolas cívico-militares nesse formato. Agora, Sadia, a gente vai precisar esperar ver como que fica a partir de agora. A Secretaria Estadual da Educação disse que ainda não foi notificada dessa decisão. Na minha opinião, além de inconstitucional e servir como cabide de emprego para colocar apadrinhados, é também discriminatória, porque além de ter um custo muito alto, não abrange a todas as crianças. Se todas as crianças pudessem ter o direito à escolha, se quer estudar no modelo cívico-militar ou no modelo comum, aí eu era totalmente de acordo. Mas nesse caso não, porque uma escola cívico-militar, o custo por aluno chega a quase 20 mil reais, quanto que no modelo comum não passa de 3 mil reais. Então a diferença é muito grande e para mim aí está a discriminação. Então, Tarcísio, cabide de emprego da próxima vez na casa da sua avó. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e tomara que o Supremo Tribunal Federal mantenha essa decisão e que acabe com essa excrescência. Tamo junto. E o Emílio Suquita em seu programa Pinico? O tio da Suquita no programa que é o verdadeiro Pinico. Disse que o Negro Di foi preso só porque ele é bolsonarista ou porque ele criticou o governo do Lula e o governo do Rio Grande do Sul. É piada. Agora, pro Emílio, não existe crime, não existe nada. E ele estava entrevistando, inclusive, um advogado. Agora, me fica uma pergunta aqui. Por que o Emílio, que reconhece que o Negro Di é inocente e que só está preso por uma questão política, por que ele não chama nenhuma das vítimas do Negro Di? As pessoas que tomaram prejuízo com o Negro Di. Aí eu queria ver ele falar que o Negro Di é inocente. Tá fácil, né? Afinal, agora qualquer criminoso, só porque é contra o governo, vai preso. É isso? Deus me livre. O bolsonarismo é uma droga. Quem poderia me responder por que bolsonarista gosta tanto de passar vergonha? Porque eles inventam as fake news para o seu gado, mas eles esquecem que não é só o gado que vai assistir. Do outro lado, existem pessoas também que conseguem raciocinar um pouquinho e desmentir as fake news lançadas por eles. Procederá a presentar una ofrenda floral
pra ser vaiado. Agora eu gostaria que vocês vissem o vídeo original, que eles esqueceram que tá aí pra todo mundo ver. É só dar uma pesquisada que cai direto no vídeo. Parte del presidente de la República Federativa del Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, con motivo de su visita de Estado a nuestro país. Izamiento de los pabellones nacionales. ¡Guardia Monumento! ¡Atención! Cadê as vaias? Vi o vídeo do início ao fim! Cadê as vaias? Nem pra mentir vocês servem! Que raça inútil que é essa cambada de bolsonarista!